Olá, sou Arlene Muniz de Matos, moradora de Brasília há mais de 40 anos. Sempre fui interessada pelo artesanato, me interessei a partir do momento que eu vi um quadro de uma pessoa que estava expondo e descobri que era professor, morava em outra cidade, em Taguatinga, e eu procurei e comecei a aprender novas técnicas de pintura. E daí para cá sempre procurando pintar telas com tinta a óleo e expondo, expus em exposições coletivas, fiz duas individuais. Então eu sempre gostei de aprender, saber mais sobre as cores, sobre a pintura em geral e senti necessidade de saber mais sobre a história da arte e fui fazer uma faculdade na Dulcina de Moraes, fiz 4 anos lá de artes visuais. Nesse inteirinho também eu procurei fazer pedagogia. Já era casada, 4 filhos, e aí resolvi fazer faculdade e estudar para concurso. Então, passei em 2 concursos e 2 faculdades e comecei então a trabalhar meio período e estudar no outro período. E graças a Deus, assim, venci na vida com todas as dificuldades, que era de família simples, vim da Bahia, somos 8 irmãos, mas a força de vontade, a necessidade, o único caminho que eu vi para vencer era o estudo. E graças a Deus que eu consegui. E depois eu fui fazer concurso, trabalhar na Secretaria de Educação como professora de artes visuais. Na época chamava artes plásticas. Mas eu já tinha me interessado em Libras, fazendo um curso particular nas férias, em 2 de janeiro, indo lá para Brasília, para o centro. E daí, quando eu entrei na Secretaria de Educação, como eu já tinha Libras, já sabia, eu vim para minha cidade ajudar minha professora, uma das professoras do curso, a interpretar na inauguração do Centro de Ensino Especial aqui da minha cidade. E aí a diretora de lá viu que eu sabia Libras, falou: não, você vai ficar com a gente, você não vai sair daqui mais não. Nós não temos ninguém. Eu fui a primeira professora de Libras do Gama. Então, foi aí que eu comecei a coordenar os professores que começaram a trabalhar com esses alunos, orientando, fazendo cursos, procurando ajudar as famílias, os pais, os próprios surdos, que eles chegam na escola sem Libras. Então, nós temos que também ensiná-los primeiro Libras, que é a sua primeira língua, a língua materna, para depois eles aprenderem o português. Então, para mim, foi um caminho de 29 anos e 7 meses de muita gratidão, de muito conhecimento, de muito crescimento, procurando fazer jogos pedagógicos, atividades lúdicas nessa área do ensino especial e mais focado para os surdos. Então, assim, a minha trajetória toda foi nesse caminho, onde eu pude tanto aprender como ensinar. Ministrei vários cursos, trabalhei em escolas particulares, trabalhei em escolas, em universidades, dando aula de arte e educação e de inclusão, de Libras também, muitos cursos, tanto particulares como na rede pública. Então, assim, o trabalho é árduo, mas é interessante, é gostoso, é gratificante. E me aposentei há 4 anos e meio. Eu me aposentei da Secretaria de Educação, aqui do DF, e eu já tinha escrito umas histórias infantis. Quando eu chegava da escola, 5 horas, às 17 horas, minha neta vinha para cá porque queria desenhar, queria pintar, e eu então comprei resma de papel, tinta guache, pincéis, lápis, borracha, e ela ficava desenhando aqui. De repente, começou a trazer outros colegas.
E aí eu ficava aqui à tarde, final da tarde, final de semana, com várias crianças desenhando e pintando. E como eu tinha feito uma história que foi depois o meu primeiro livro infantil, para essa neta desenhar, então todas as outras crianças queriam que eu fizesse uma história. Então eu falei, então cada um, veio um sobrinho meu e eu falei, o que você fez esse final de semana? Então ele, eu fui ao zoológico. Então vamos fazer uma história do zoológico. E aí ele ia desenhando os animais. Então uma outra menina aqui, vizinha, estava de férias de São Paulo aqui, e como a irmã dela já vinha para cá, ela também veio. Falei, então vamos contar sobre as suas férias, a sua viagem. Então, cada um tinha a sua história. Queria contar sobre a escola, queria contar sobre a volta às aulas. Cada época era uma história diferente. Então, tem mais de 30 histórias para lançar os livros, para escrever, terminar de escrever e a ilustração e tudo, para publicar. Então, assim, foi momentos gostosos, gratificantes, onde para essas crianças estavam ocupando tempo, estavam se divertindo, estavam brincando, né? Brincadeira de criança, e elas contavam as suas brincadeiras, as suas histórias, as suas brincadeiras de boneca e tudo, nessas histórias, e elas mesmas ilustrando. Então, foi aí que surgiu o livrinho, o Meguinho Sapeca. Meguinho é o nome de um gatinho, muito sapeca. E essa história, ela conta a história desse gatinho, e esse gatinho tem o seu dono que chama Juca. E Juca é um menino muito esperto, muito querido. Então, esse menino, o Juca, tem um amigo que se chama Pedrinho. E Pedrinho, ele é um menino surdo, ele não ouve. Então, essa história se passa, o Pedrinho ensinando para a Juca Libras. Como eu sempre trabalhei com Libras, eu achei mais do que justo, mais do que necessário, eu também continuar esse trabalho através da literatura infantil, ensinando não só para os surdos, que os surdos vêm e precisam aprender Libras, não sabem todas as palavras ou não sabem quase nada. As famílias também vêm sem saber uma palavra. E nós sabemos que a criança vai para a escola, quando ela vai para a escola, ela já sabe de 6.000 verbetes ou até 10.000, dependendo da criança, dependendo do estímulo que ela recebe. O surdo vai com 0, ele não sabe uma palavra, nem escrever, nem o que é aquele objeto, o significado e o significante. Ele às vezes sabe escrever o que é chapéu, mas ele não sabe o que é chapéu. Então, esse trabalho começa na escola, nas escolas principalmente inclusivas, e aí eu estou falando aqui no caso de DA, deficiente auditivo, de surdos. Então, esse é um trabalho iniciante, tanto com a família como com os alunos. E as escolas, hoje em dia, elas já estão bem equipadas, com sala de recursos, com intérpretes, com professor de português como segunda língua. Então, tem muitos profissionais e muitos recursos. Ainda temos poucos livros infantis em Libras, ou adaptados, né? Com algumas palavras em Libras. Então, a minha preocupação era essa, de fazer um livro bem ilustrado e que tivesse algumas palavras em Libras, que tivesse o alfabeto manual, ou datilologia, né, que nós falamos. Então, esse livro é justamente para ouvinte e para surdos, para iniciarmos um aprendizado de Libras, ou como se fala, a Língua de Sinais Brasileiras, LSB, na linguística. Então, nós estamos preocupados em melhorar, em ajudar, em fazer com que as crianças entendam que é uma língua própria, a língua de sinais, né? Ela tem toda uma gramática, ela tem toda uma estrutura como qualquer outra língua.
Então, é lógico que a gente tem que praticar, é lógico que não é rápido para você aprender. Como não é rápido para você aprender o inglês ou o espanhol, mas é com a prática, com a insistência, com os trabalhos que a gente vai fazendo. Então, a maneira de se trabalhar é justamente essa, de maneira concreta, lúdica, é que nós vamos ensinar e vamos aprender a Libras. Então, é um livrinho de uma história fácil, muito simples, mas que nos ensina muito. Então, eu estou fazendo o quê? Lancei esse livro desde janeiro, e aí eu estou saindo nas escolas, e aí estou registrando toda essa publicação nas escolas, contando a historinha do livro, fazendo com que as crianças entendam, sintam interesse por essa linguagem, e eles querem aprender, eu ensino o alfabeto, e eles ficam interessados. Então, nós estamos aqui tentando fazer o melhor, dando entrevistas, o próprio sindicato fez a propaganda, está apoiando, porque é um livro inclusivo e que tem pouca divulgação e pouca literatura nessa área. Então, eu estou já no DF e em Minas, fui para Uberlândia lá já apresentar, mostrar, contar a história em algumas escolas. E aí eu fiz também esse DDoS, que é para acompanhar o livro, eu mesmo que fiz, como eu trabalho com artesanato, eu já tenho essa facilidade, eu fiz de feltro, para a criança aqui colocar o dedinho, por isso é DDoS, né, do gatinho, porque ele tem muito interesse em contar a história, em fazer o som que o gatinho faz, né. Então, é interessante a brincadeira, o lúdico, a coisa ser legal. Então, ele vai aprendendo de uma forma gostosa, e aí fixa mais, né? E estou divulgando o meu trabalho, estou dando um marca-página, mas que atrás tem o alfabeto manual, para que toda pessoa, professor, criança, esteja atenta e vai ensinando. E é muito interessante, quando nós ensinamos para a criança, ele vai para casa e ensina para os seus pais, para os seus irmãos. Então, há uma divulgação, há um aprendizado bem melhor. Então, o meu trabalho, praticamente agora, né, que eu estou aposentada, estou fazendo o que eu tinha como objetivo, o que eu gostaria de fazer, e estou fazendo com mais tempo, com mais dedicação, tal. Então, é um livro que toda criança, eu vou nas escolas e eu falo, olha, você criança, você pode ser um ilustrador, você pode ser um contador de história, você pode ser um escritor, né? Então, a gente conversa e abre esse leque para as crianças. E então, eu estou gostando do que estou fazendo, do resultado que estou obtendo, e nas escolas que eu tenho ido, os alunos têm gostado, os professores, a coordenação, a direção. Então, é um livro que eu pretendo chegar em cada escola, pelo menos onde é escola inclusivas de DA, essas são as principais, são as primeiras, mas atingir o maior número de escolas. O livrinho é para as primeiras séries, são crianças menores. Mas eu já fui em escola que as professoras, não, eu quero até a 4ª série. Eu quero que esse livro alcance. E as crianças se interessam por isso. Mesmo 3ª e 4ª série, elas estão interessadas, que eu achei que não alcançaria essa faixa etária. Mas elas têm esse interesse, querem aprender, depois eu faço perguntas sobre a história, sobre o livro, e eles ficam muito interessados. Então, para mim, isso está sendo já gratificante, eu estou feliz por isso e gostaria de continuar. Estou aí à disposição das escolas, dos lugares que me convidarem, que me chamarem, estarei lá com muito prazer. Eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado, um abraço a todos e todas.